Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, fundador da Educação para a Saúde. Seja bem-vindo a essa videoaula de endocrinometabologia no esporte. Essa videoaula faz parte de uma série de videoaulas dessa semana sobre metabologia no esporte, onde eu estou dividindo com os médicos informações de como aprender tudo que o médico pode e que não pode fazer, o que deveria estar fazendo em relação ao atleta no consultório. Por que surgiu essa videoaula? Uma videoaula extra que eu estou fazendo, porque o assunto de hormônios foi muito frequente nas perguntas, nos comentários, nas discussões, e eu percebi que tem muita gente que acredita que não precisa dar atenção a esse tema, e aí acaba não tendo resultado com o atleta no consultório. E outros acreditam que tem que fazer alguma coisa, mas que é proibido. Teve gente que veio me perguntar como é que eu posso prescrever uma coisa que só acha no contrabando. Eu falei, não acha, isso daí é uma prescrição regulamentada pela Anvisa, você pode fazer a nível magistral e está disponível na farmácia. E outra coisa é a fragmentação. A fragmentação dos hormônios muitas vezes faz as pessoas acharem que as coisas não precisam estar relacionadas. Às vezes você trata uma patologia, trata um hormônio isolado, mas está deixando de ver um grande gargalo em outros hormônios, no mesmo paciente. E por esses motivos, hoje a gente vai falar sobre hormônios e esporte. Bom, lembrar antes que hormônio é um dos pilares de uma vida saudável, ou seja, da performance no atleta. A gente tem outros pilares que a gente tem que olhar. Então a gente tem alimentação, suplementação e atividade física, sim. Esses muitas vezes são mais lembrados até do que a parte hormonal. A gente tem a parte do sono, ensinar o paciente a dormir, o ritmo circadiano, e a gente tem a parte do estresse. O estresse, ele tanto faz o estresse físico quanto o psicológico, o corpo não entende isso. Soma-se tudo e um estresse alto vai fazer com que o atleta não tenha rendimento que se espera. E a vida social. Muitas vezes um atleta profissional tem a queda de rendimento porque mudou de país, deixou a família, às vezes é uma criança que foi treinar com o comitê olímpico em outra cidade, a condição não é a mesma. Então é importante a vida social. E a parte hormonal. Então hoje a gente vai discutir a parte hormonal, como é que a gente enxerga essa orquestra que tem que estar funcionando bem para o atleta ter um bom rendimento. E para a gente enxergar tudo isso, é primeiro imprescindível que você enxergue os hormônios. E nessa pirâmide do aprendizado hormonal, eu fiz o quê? Eu dividi em três formas principais, em três grupos principais. Aqueles hormônios são derivados de aminoácidos, então o hormônio adrenalina, o hormônio o T3, T4, são exemplos disso, são hormônios pequenos, fáceis até de você fazer ele, de uma forma para administração de forma exógena. A gente tem os hormônios esteroides, que a partir da década de 1940 eles começaram a ser muito estudados, tanto em vivo quanto a produção desses hormônios para uso exógeno. E a gente tem essa figura derivada do colesterol, do ciclopentano, peridofenantreno, então são os hormônios esteroides. E a gente tem aqui os hormônios proteicos. Os hormônios proteicos são aqueles últimos que a gente demorou mais para aprender a fazer, porque a gente teve que fazer através de biotecnologia, a gente teve que fazer uma cultura de células ou micro-organismos a produzir hormônio para a gente, modificando o DNA desses organismos. Então, são os hormônios proteicos, os esteroides e os derivados de aminoácidos. Entendendo isso, enxergando os hormônios, é muito mais fácil, porque qualquer hormônio que a gente conversar, você vai conseguir enxergar a forma dele, o tamanho, vai ser fácil raciocínio em receptores, em transportadores, e a forma como que eles se modificam, ou seja, a conversão de um hormônio em outro. Uma vez entendido isso, a gente começa na tireoide. Os hormônios tireoidianos, eles são como se fosse o maestro de muitas outras coisas. Por exemplo, se o hormônio tireoidiano não estiver funcionando adequadamente, os hormônios esteroides não vão funcionar adequadamente. Então, para o atleta, mesmo sem ele ter queixa, é importante a gente investigar e olhar para a tireoide. Então, por onde que eu começo, olhando para a tireoide? A tireoide a gente tem dois caminhos. Um caminho é olhar para os hormônios tireoidianos, que é essa parte aqui, que vai desde a célula da tireoide, como é que é produzido através da tireoglobulina, o T3 e o T4, e como é que isso age no receptor lá na célula. E a gente tem a parte da paratireoide, que eu coloquei aqui junto num combo, onde a gente vai olhar para o metabolismo da vitamina D, o metabolismo do cálcio e a ação da vitamina D. Então, dá para a gente enxergar duas coisas na tireoide. Começando com os hormônios tireoidianos T3 e T4, a gente tem que olhar se a tireoide produz esse hormônio. Então, se tem a quantidade de iodo suficiente para a produção de hormônio. Lembra que antigamente os bócios por hipotireoidismo às vezes eram endêmicos, porque não se tinha nada de iodo. Hoje a gente diminuiu bastante, mas ainda assim a gente tem deficiência de iodo, porque as pessoas têm medo de sal, então sal iodado as pessoas não comem, e aí acabam tendo também deficiência de iodo nas regiões que são pobres de iodo.
Então, como é que a gente olha para a tireoide? A gente vai olhar para o TSH, que é o hormônio que faz a tireoide produzir, o T3 e o T4, vai estimular a produção de tireoglobulina. E através das tirosinas da tireoglobulina, a gente tem anexado a molécula de iodo e as tirosinas transformando-se em tironinas. Então, o T3 e o T4, eles vêm daí, a tireoglobulina, as tirosinas, e aí se transforma em tironina. E aí, se a gente tem 3 tironinas, triiodotironina, o T3 e 4 iodos na tironina, a gente tem a tetraiodotironina ou tiroxina. Então, a gente tem que olhar se está ok isso. Claro, mas o que é importante olhar? O TSH é o que a gente olha direto, porque a produção, o T4 no organismo tem muita relação com os níveis de TSH. Mas, aí um alerta. É interessante ver a fração livre dos hormônios tiroidianos, por quê? Porque é aí que a gente vai enxergar mesmo se o hormônio existe ou não. E o T3 reverso é um anti-hormônio. Então, o T3 reverso a gente não precisa ficar dosando toda vez. Mas eu preciso saber se o paciente tem uma tendência a ter um tipo de deiodinase que faça a conversão para T3 reverso excessiva. Porque aí eu posso ter a produção de hormônio tiroidiano, mas eu posso ter a conversão para T3 reverso e eu não tenho ação do hormônio tiroidiano. Tá? Então, pode ser que aconteça isso também. Em vez de eu tirar um iodo do lugar que eu preciso tirar do T4 para transformar em T3, eu tiro do lugar errado, né? E aí eu tenho o T3 reverso. Clésio, entendi. Então tem que olhar o hormônio tiroidiano, se está funcionando ou não, se está sendo travado. O que mais? Você pode olhar para os anticorpos que atacam a sua própria tireoide. Por quê? Muitas vezes você não tem queda de hormônio tiroidiano, mas o seu atleta já tem um aumento de anticorpos que atacam essa tireoide. Onde que eles atacam principalmente? Atacam a tireoglobulina, então tem o anti-tireoglobulina, e atacam o TPO. O TPO é uma outra proteína, outra enzima que vai ajudar nessa iodização dos hormônios tiroidianos e na junção das tirosinas para formar a tironina. Então, se eu atacar essa proteína ou atacar essa, eu tenho a diminuição lá no final de hormônio tiroidiano. Então, anti-TPO e anti-tireoglobulina aumentado pode já ser sinal, indicação de hipotiroidismo num futuro breve. E a gente tem anticorpos de tireoide, a gente tem o TRAB ainda, que é o anticorpo contra o receptor da tireoide, mas aí é no hipertiroidismo, na doença de Graves, que ele pode estar aumentado, mas é um outro hormônio que a gente também pesquisa com frequência para a tireoide que está trabalhando em excesso. Então, essa é a parte de tireoide. E, consequentemente, esses hormônios produzidos eles vão para a célula-alvo e, através de uma transformação intácrina, dentro da célula, o T4 é convertido em T3, então a maior parte da conversão do hormônio está aqui. Tá? É legal que você tenha T4, então para converter em T3, a maior parte da reposição hormonal é feita com T4 hoje, mas a gente tem um T3 livre aqui também sendo produzido diretamente pela tireoide. Uma vez entendida essa parte do hormônio tiroidiano, a gente pode entender a parte do cálcio. E no cálcio está na paratireoide um sensor de cálcio. Quando o cálcio cai no organismo, a gente não pode deixar ele cair, porque muitas das nossas reações do organismo são feitas através do cálcio. A contração muscular é um exemplo dela. E para o atleta é importante. Então, para o cálcio não cair, o próprio organismo começa a produzir paratormônio, que tem uma ação para destruir osso, para tirar cálcio do osso. Tem uma ação para o rim produzir mais vitamina D, então 1,25-hidroxivitamina D, e tem então a ação indireta para aumentar a absorção de cálcio no intestino. Então essa estratégia do organismo faz com que seja tirado o cálcio. Então se a pessoa não tem vitamina D, por exemplo, de onde que ela vai tirar cálcio? Do osso. Então a osteoporose vem de não conseguir produzir mais, absorver mais cálcio e retirar esse cálcio do osso até o osso ficar com uma densidade menor. Ou ela pode tirar do intestino e aí a fonte inesgotável através da alimentação. Por que é importante olhar para o atleta para a vitamina D? Porque a vitamina D do atleta, o que acontece? Hoje está numa epidemia de hipovitaminose D, porque as pessoas não tomam mais sol. E o sol é um dos componentes para que na pele a gente tenha a primeira conversão do precursor da vitamina D. Então se a gente não tem essa conversão, vai acontecer que a vitamina D vai faltar. Faltando a vitamina D, eu não tenho a saúde óssea, porque eu não tenho esse consumo, essa absorção de cálcio e essa incorporação ao osso. Então a vitamina D e a vitamina K também é importante, mas hoje salta mais aos olhos a vitamina D. A gente tem que olhar para que haja então a saúde óssea. Então no atleta, eu olhei para a tireoide, olhei para a cara do atleta, lembrei da tireoide, vi os hormônios tiroidianos, eu já tenho que lembrar também do cálcio e vitamina D, que eu não posso deixar de olhar, porque senão eu não vou ter eficiência tanto nas contrações musculares quanto na saúde óssea. Mas eu preciso pedir todos os exames então para todo paciente atleta, né?
Não precisa pedir todos os exames, por quê? Porque hoje o paciente passa em tanto médico que ele já tem um monte de exame já que você não precisa pedir de novo, tá? O que você precisa saber, o que você precisa saber desse funcionamento da tireoide é que você vai ter que monitorar os níveis de vitamina D, se o paciente não tem equilíbrio disso, até você regular a quantidade de vitamina D que ele produz ou que ele faz a ingestão. E a tireoide às vezes é fácil, às vezes você bate o olho e está tudo ok, mas às vezes demora um ano para você regular essa tireoide. Então a gente tem que pensar nessas duas coisas, não só no diagnóstico, mas no acompanhamento. E em seguida que você bateu o olho, né, viu a tireoide, já resolveu essa parte, né, tem essa ideia do paciente, você vai olhar para os hormônios esteroides. Por quê? Para um atleta, quando a gente fala de anabolismo, tem muito a ver com os hormônios andrógenos, né, os hormônios anabolizantes, são esses hormônios endógenos que a gente tem. Então, androstenediona, androstenediol, DEA, a testosterona, que é o mais importante deles, e o DHT, a dihidrotestosterona. A gente tem que olhar não só para a presença deles no organismo, mas para a relação entre eles. Então, a relação cortisol-testosterona, relação cortisol-DEA, relação progesterona e estradiol, por exemplo, na mulher. A gente tem que olhar para essas relações se elas estão adequadas, porque é o equilíbrio disso que vai fazer uma ação anabólica, catabólica para o atleta. E, além disso, eu preciso enxergar como é que esses hormônios agem no organismo. Muitos dos hormônios do nosso organismo é uma mágica, né? Eles não agem por mágica. Eles agem através de sinalização, de transporte, como se fosse uma corrida de bastão, né? Uma sinalização desde a membrana da célula até chegar no núcleo. Através da produção do núcleo, através da síntese de DNA, de RNA, da transmissão dessa informação para o citoplasma, para o ribossomo, ocorre a produção proteica. Então, a gente tem que entender que isso tudo tem uma lógica. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai agir numa dessas enzimas quinases. O mTOR é um exemplo disso, né? Então, ele é um dos corredores da corrida de bastão, está bem no meio da célula. É por ele que vai passar a informação de outras quinases para chegar até o núcleo. Então, quando a gente fala do IGF, fala da insulina, esses hormônios eles agem na superfície da célula, uma vez que eles são hormônios proteicos, eles não conseguem atravessar a membrana da célula. E depois, lá dentro da célula, a gente tem várias quinases, por exemplo, o substrato receptor do receptor de insulina, a gente tem a enzima quinase, AKT, a gente tem o mTOR, ou seja, a gente tem pelo menos uns 10 transmissores até a informação chegar ao núcleo da célula. Isso funciona para qualquer hormônio que tenha essa ação na membrana celular. E aí, uma vez entendendo isso, a gente sabe como atuar no atleta através de nutrientes, por exemplo, o BCAA, através de hormônios, o IGF, para que haja o anabolismo do atleta e ocorra uma melhor recuperação, o anabolismo desse atleta. Olhando para a testosterona no homem, tanto no homem quanto na mulher, a gente fala mais do homem porque a testosterona no nível no masculino é 7 a 10 vezes maior do que na mulher, são importantes. É importante a gente enxergar, além da testosterona, algumas outras coisas. Uma delas será que essa conversão da testosterona para estrógenos está aumentada ou diminuída? A saúde osteomuscular, o desempenho do atleta depende disso. Às vezes um atleta está fazendo academia há muito tempo e não tem desenvolvimento de massa muscular por um excesso de conversão, de ação da aromatase. Então a gente tem que olhar para isso e tem que olhar também para o DHT. O DHT, muitas vezes, quando a gente vai fazer reposição hormonal, por exemplo, na mulher de testosterona, se ela já tem um DHT aumentado, uma tendência alopécia, ela não vai gostar muito dessa reposição. Então a gente tem que olhar essas duas tendências que saem da testosterona. O DHT é o hormônio mais ativo, mas ele é mais ativo para anabólico, mas também é andrógeno, e a conversão para os estrógenos. Então, o estradiol é o mais importante. Então, dentro dos hormônios esteroides, o que é interessante a gente olhar? De cara, testo, DHT, estradiol, e na mulher a progesterona também. E aí a gente olhar se há necessidade de a gente controlar essa aromatização, ou se há necessidade de a gente controlar essa ação da 5-alfa-redutase, na transformação para o DHT. E aí as formas diversas de suplementação, se houver necessidade. É de lembrar o paciente também que muitas vezes fazendo reposição hormonal vai resolver uma parte do problema, mas a reposição hormonal por si só, ela não provoca aumento de força e aumento de massa muscular. O exercício provoca isso sozinho, sem ter intervenção de hormônios. No exercício mais a intervenção hormonal, aí provoca muitas vezes mais do que se a gente não fizer nenhuma dessas duas coisas. Então, mostrar para o paciente que fazer atividade física faz parte de um tratamento. Às vezes o paciente tem preguiça, e hoje no mundo a gente tem 30%, 35% das pessoas são sedentárias convictas de carteirinha,
Então, às vezes a gente tem que mostrar, faz parte do nosso trabalho de médico educar que não existe desenvolvimento físico, manutenção dessa homeostase do organismo se eu não tiver atividade física, tanto aeróbica quanto atividade resistida. Então tem que explicar para o paciente que ele vai ter que fazer isso, gostando ou não. A gente fala isso para o astronauta, né? O astronauta ele está lá no espaço, gravidade zero, por ele não ter a gravidade já como atividade física, como estímulo, se ele não fizer atividade física todo dia, lá com molas, né, já que não tem gravidade, plataforma vibratória, você não tem o estímulo da célula, então você vai ter um grande catabolismo, uma grande perda de massa óssea muscular. Um astronauta 1 ano no espaço, na volta ele não conseguiria nem ficar de pé, né? Tamanha perda. Então, tem que explicar isso para o atleta também. E isso, felizmente, está se mudando ainda de forma lenta, mas dentro das UTIs está se promovendo estímulo ósseo muscular. A gente sabe que não vai ter anabolismo só fazendo alimentação enteral-parenteral, fazendo só terapia nutricional. Então, isso já está mudando, mas a gente tem que mudar no consultório também. Tá? Tem que tirar, não existe uma fórmula mágica para o paciente para ele tomar um comprimido e ter saúde plena se ele não passar pela atividade física. Mas, então, o que eu preciso enxergar no meu paciente? Que exame que eu faço? Você pode fazer exame de sangue, você pode fazer exame na saliva do seu paciente. O que acontece é que os esteroides hoje são muito mais fidedignos dos exames salivares, porque eles conseguem ver a fração livre do hormônio, isso para os esteroides, tá? Os hormônios proteicos são outra coisa, o hormônio tiroidiano são outra coisa. Os hormônios esteroides, a gente tem uma boa correlação da fração livre com a dosagem na saliva. Então, eu acho que nos próximos anos, sei lá, 5 anos, vai ser 100% substituído os exames sanguíneos pelos salivares para esteroides. Hoje acontece isso em qual hormônio? No hormônio cortisol. Então, ele está puxando, é o carro-chefe, né, que está puxando os outros hormônios. Em breve, acho que todos vão ser usados na saliva. No exame de sangue, a gente pode ter uma dosagem. O cuidado é se estiver no quartil inferior, aqui, ou seja, se estiver próximo do valor de referência inferior, já tome cuidado com essa dosagem da testosterona. E, lógico, associado com o questionário ADA. Às vezes você tem, às vezes não, a maioria das vezes o exame está dentro do normal, só que você tem sinais e sintomas que o paciente tem déficit de testosterona. Tá? Outro problema também como o sangue não é muito fidedigno, às vezes você faz uma suplementação hormonal e o exame no sangue não aumenta. E aí você cria 2 problemas. Um é explicar, às vezes o paciente teve melhora dos sinais e sintomas, mas não teve melhora da dosagem. Você tem que explicar para o paciente que isso não, você pediu, mas isso não quer dizer muito. Então, cuidado com essa variação da dosagem da testosterona no sangue. Na saliva é mais real, assim, acaba tendo um aumento, segue os sinais e sintomas. E aí, o método que você vai utilizar para fazer a suplementação, essa reposição hormonal, existem inúmeros, desde a década de 40 se faz isso. No começo usavam pellets subcutâneos, pellets, porque era mais fácil, né? Não precisava ficar administrando e injetava todo dia. Hoje está se voltando a essa forma de administração. A gente passou pelos injetáveis, pelos orais, pelos PETs, pelos transdérmicos, ou seja, a gente tem hoje inúmeras formas. Você tem que ver o paciente qual que vai ser a lesão dele e, no caso dele, qual que vai ser para biodisponibilidade a melhor via. Na mulher eu tenho que lembrar da testo também, né? Então a testo na mulher, o cuidado que tem que ter é para o excesso de SHBG, a grande epidemia é o uso de anticoncepcional oral, medicamentos que acabam promovendo um aumento excessivo de SHBG, porque eu tenho um aumento de estrógenos e exógenos. E aí, o que acontece? Com o aumento do SHBG, eu tenho um grande aumento de sequestro de testosterona. Então, na mulher, com o uso de estrógenos exógenos, acaba tendo aumento do SHBG e acaba carregando toda a testosterona, prendendo dentro aqui do camburão. Eu não consigo, então, ter testo livre. Tá? Então, é uma briga na mulher para a questão do anabolismo e a reposição de testo, que é muito difícil. E, pelo ritmo menstrual da mulher, eu tenho variações, predominância de estrogênio e de progesterona durante o ciclo menstrual, e é onde eu tenho que olhar se essa mulher, lembrando que na menopausa, a gente cai testo, cai progesterona, cai estradiol, e lembrar que para a mulher estar ok com o anabolismo, ela tem que ter esses 3 hormônios, eles no valor, na variação normal durante o ciclo menstrual. Às vezes a mulher ela tem uma deficiência só de progesterona, então na segunda fase do ciclo é necessário ficar atento a isso. A gente fica atento quando na gravidez ou na manutenção da gravidez. A gente tem que ficar atento também para atleta mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem uma certa especificidade, por ter essa deficiência, pede o testo, ela pode entrar num overtraining mais fácil e ela vai ter então distúrbios, tanto os distúrbios ósseos, isso vai provocar, quanto distúrbios dos hormônios esteroides. E isso é traduzido por amenorreia. Então, a tríade da atleta feminina, você teria então um comprometimento da densidade óssea,
teria comprometimento também da produção de hormônios esteroides, a gente chama de sexuais, isso traduziria em amenorreia, e teria uma baixa de energia, ou até a gente encontra distúrbios da conduta alimentar na mulher, e esses são os componentes da tríade da atleta feminina. Aliás, já olhei tireoide, já olhei os hormônios esteroides que a gente chama de sexuais. O que mais que eu posso olhar para o atleta? Bom, o cortisol, o estresse, você vai ter que olhar também nesse primeiro momento que você está olhando para o atleta. Isso tudo é a primeira consulta, isso tudo é bater o olho e saber se isso está tudo ok. Ou se organizar, né, para pedir exames. O cortisol é um hormônio que é catabólico. Ele é importante para a gente mobilizar energia, mas em excesso ele vai destruir o seu organismo. Isso acontece no Cushing, por exemplo. A gente tem osteoporose, né, sarcopenia. Então, a ideia é que você enxergue a curva de cortisol durante o dia. Se essa variação de cortisol ele está abaixo do normal, ou seja, se o paciente já não produz mais cortisol, ou se ele produz no nível adequado, ou se ele produz de forma excessiva. Né? E aí o cuidado com o overtraining. Dá para a gente medir o DEA, aqui na questão de salivar, o DEA comparar com essas dosagens de cortisol, para ver se há uma saúde aqui da produção de hormônios esteroides de catabolismo versus anabolismo. A ideia é que toda vez que você tem um estímulo de cortisol aumente e depois ele volte ao nível normal. Se o paciente sempre está com um cortisol acima do normal, esse paciente é sujeito a overtraining, é sujeito a lesão, é sujeito a queda de rendimento. E se ele está muito baixo, você pode estar diagnosticando uma insuficiência do adrenal e aí o paciente não vai ter evolução nenhuma. Aquele paciente já não consegue fazer atividade física e manda ele fazer atividade física. Né? Como que ele vai fazer se ele não tem energia? Em relação ao anabolismo, em relação ao crescimento, algumas perguntas vieram em relação ao hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é o hormônio mais estudado do mundo, é um dos hormônios mais seguros do mundo. A gente tem cada vez mais aplicação do hormônio de crescimento para fatores que não são só a deficiência do hormônio de crescimento. Isso acontece na infância, quando a baixa estatura, hoje a gente já tem indicação de prescrição para baixa estatura, não é a deficiência de hormônio de crescimento, mas é uma baixa estatura, pode ser familiar, ou seja, pode ser que o alvo da estatura daquela criança, pelo teu pai e a mãe baixo, seja baixo, mas já se aplica o hormônio de crescimento para esses casos. Só que ainda é um tabu discutir hormônio de crescimento depois dos 25 anos, até mesmo para as crianças que usaram isso na adolescência, usaram isso na infância, usaram isso para repor hormônio que tinha deficiência comprovada. Até os 21 anos a gente entende que tem um crescimento, até os 25 tem uma maturação do organismo, que se entende também que é importante fazer, mas depois as pessoas simplesmente param, né, de fazer o uso da suplementação ou da reposição de hormônio de crescimento para essas pessoas que têm falta. Né? Então, e aí, para quem que a gente deve repor esses hormônios? Sem dúvida, alguns atletas se beneficiariam disso, e alguns atletas não há necessidade, porque a produção já é grande, às vezes até próximo do valor superior do valor de referência, e não há necessidade nenhuma da gente fazer suplementação de hormônio de crescimento. Mesmo altas doses de hormônio de crescimento não é necessário. O hormônio de crescimento, lembrar que é o hormônio proteico, tem um número de receptores que eles vão agir na membrana da célula, e pessoas fazendo doses muito altas não têm um grande benefício perto das doses fisiológicas. Esses são os hormônios de crescimento no mercado brasileiro. A gente tem aqui Norditropina, Minotrópico, Size, Genotropina e Hormotrópico. Então são as principais formulações do hormônio de crescimento. A gente tem desde o hormônio de crescimento com caneta descartável, com caneta reutilizável, com sistemas eletrônicos de aplicação. O importante é saber que a dosagem sempre é em miligramas. Então é importante saber a dosagem em miligramas que vai funcionar para todas as marcas, com exceção dos frascos ampolas que você vai ter que calcular o volume para explicar para o paciente. Ok? Agora, o mais importante do hormônio de crescimento é fazer o diagnóstico de quem tem deficiência. Você precisa dosar sempre o hormônio de crescimento, ou seja, dosar o IGF-1, que é a forma principal do GH, 90% da ação do GH é através do IGF-1, ou seja, 90% da ação do GH é estimular o fígado a produzir IGF-1, e aí o IGF-1 tem ação de crescimento? Sim. Você tem que verificar se o IGF-1 está muito abaixo do normal. Às vezes o paciente tem uma deficiência e ele não sabe. O paciente não precisa ser atleta profissional, pode ser um atleta amador, pode ser um paciente que está começando a atividade física, sempre teve dificuldade, e pode ser que a deficiência esteja aí. Então, pelo menos uma vez, uma dosagem, você tem que ter do IGF para saber se o seu paciente não está abaixo do valor de referência. Clésio, então eu já vi tireoide, já vi hormônio de crescimento, GF, já vi os hormônios esteroides. Tá, mas a gente está esquecendo do hormônio importante, a insulina? Sim, a insulina você não pode esquecer, também na primeira consulta já olhar para a insulina. O problema da insulina é que a gente tem uma deficiência de diagnosticar a insulina alta, porque o valor de referência dele é muito amplo.
Então, o que acontece com a insulina? A insulina é produzida, então, lá na ilhota, é uma parte endócrina, né, do pâncreas, na célula beta, onde é produzida a mielina também, e ela vai ser responsável para a gente fazer com que a glicose entre dentro da célula. No momento pós-prandial, aí lembrar do nutrient time, ela vai fazer com que a glicose entre para dentro da célula e os aminoácidos entrem também para anabolismo. Então, ela é um hormônio anabólico. Clésio, então pode-se fazer a insulina para provocar anabolismo? Eu contraindico fazer isso, tá? Porque apesar de a gente saber que tem gente que faz ciclos hormonais, junto com insulina e tudo mais, a insulina ela tem um risco, né? A contagem do carboidrato, para quem produz insulina normalmente, e vai fazer a administração exógena, é um risco desnecessário que vai passar. E se errou na contagem de carboidrato, fez uma dosagem alta, o paciente acaba tendo uma hipoglicemia que pode até ser fatal. Então, não se faz. Mas, por outro lado, você tem que olhar para o paciente, a insulina, se ela está muito alta, e entender que quem faz atividade física vai ter uma sensibilidade maior à insulina e vai produzir menos insulina para ter o mesmo funcionamento. Então, é normal no paciente atleta ter uma insulina mais baixa, tá? Então, às vezes, o valor de referência está lá entre 3 e 25 no laboratório, entre 4 e 27, 4 e 23, e o atleta está com 2 de insulina. Aí eu pergunto, nossa, o que eu faço agora? Não faça nada, porque seu atleta ele tem uma sensibilidade maior à insulina, tá? Ele consegue fazer a ação da insulina com pouca quantidade de insulina. Tá? O cuidado que tem que ter para o atleta, e aí quem busca atividade física, muitas vezes tem a ver com obesidade, tem que ter atividade física, dieta. Esse paciente, muitas vezes ele pode estar com insulina 24, 25, 27, 30, e ninguém ter falado para ele que ele corre risco de ter diabetes. E só depois de uns 2 anos com a insulina alta, que é quando ele desenvolve diabetes tipo 2, quando a glicemia começa a aumentar, que vão falar para ele que ele tem. Então, para a gente evitar isso, né, lembrar que a síndrome metabólica, esse termo foi criado para você fazer diagnóstico precoce, né, de resistência à insulina. A síndrome metabólica é a síndrome da resistência à insulina. Então, não comam bola, não esqueçam de olhar. Às vezes o paciente chega, já deu uma olhada, doutor, meus exames estão tudo normal, a insulina dele está 25, que estava no valor de referência. Olha, está tudo dentro do valor de referência, mas vamos explicar o que a gente pode melhorar? Acho que é essa abordagem que a gente tem que ter. E lembrar que muitas vezes a insulina alta pode ser tratada com a atividade física, né, com a prática de exercícios físicos. E para fechar os hormônios aqui, essa pincelada geral, um hormônio que a gente pode utilizar para tratamento, para colocar o paciente num bom ritmo circadiano. Então a melatonina, ela pode ser, ou até o 5-hidroxitriptofano, o precursor da melatonina, pode ser utilizado para quê? Para ajudar o paciente a entrar num ritmo circadiano normal. Lembra que um dos pilares da vida saudável, da performance do atleta, é você dormir, né? Você ter um sono reparador. Senão o GH não vai ter seu êxito máximo, o IGF-1 vai ter sua ação, vai ter sua ação comprometida, então tem que ensinar a dormir. Ensinar a dormir mesmo. Dormir no escuro, dormir sem celular, sem luminosidade do ar-condicionado, da rua, sem barulho, ou seja, é ensinar a dormir, mas você tem uma ferramenta que você pode utilizar, que é a melatonina, que a gente vai estar produzindo de forma endógena, e ela é utilizada para vários distúrbios do sono, então você pode ter essa ferramenta para utilizar. Tá? Então, lembrar que o triptofano aqui é precursor do 5-hidroxitriptofano, e lá no final a melatonina só é produzida se você não tiver luz, tiver escuridão. E aí, olhando os hormônios de uma forma geral, no atleta a gente tem que sempre balancear os anabólicos e os catabólicos. E a gente viu aqui o GH, os hormônios tireoidianos, a testosterona, o DHEA e a insulina são hormônios anabólicos. O cortisol é o principal vilão catabólico, né? Ele é bom porque ele vai mobilizar energia, mas o excesso dele vai fazer com que o atleta não tenha rendimento. Então, nessa hora você pode comparar os hormônios, e se o seu atleta não estiver tendo rendimento, tanto performance, melhora do tempo, como a performance de ganho de massa muscular, ganho de força, muitas vezes você tem que pedir para o paciente parar de treinar, regular o treino dele durante a semana, para ele melhorar a performance. O problema do atleta profissional é que ele acha que ele vai treinar mais e vai ter melhorar a performance. E na hora que ele chega nesse desequilíbrio, ele já está com o cortisol aumentado, ele vai treinar mais ainda, e vai ter cortisol mais aumentado ainda, e vai entrar em risco de overtraining, queda de rendimento, e às vezes perder a medalha de ouro que tanto quer. E aí, olhando tudo no lugar só, a gente pode intervir de várias formas. Lembrar que essas intervenções no azul, aqui nos anabólicos, elas são intervenções que são proibidas para o atleta profissional, né? Ou seja, se você tiver que fazer uma reposição, você tem que fazer um termo de isenção terapêutica. E o cortisol é proibido durante as competições, né? Você pode fazer um tratamento fora da competição, mas durante a competição os corticoides também são proibidos, tá? O GH, o hormônio de crescimento, também é proibido. Mas, no tratamento do atleta, na performance do atleta, não olhando para o doping, a gente pode fazer a intervenção na progesterona,
nos estrógenos, na testosterona, pode fazer a modulação do excesso de conversão para aromatase ou assim como a alfa-redutase. A intervenção com o DEA, lembrar que o DEA tem que ser administrado na insuficiência adrenal, porque a adrenal não produz só cortisol, produz cortisol e DEA, então é obrigatória a administração do DEA junto com o cortisol, se você for tratar uma insuficiência adrenal. E a gente pode ainda trabalhar as relações entre progesterona e estradiol, entre a relação DEA e cortisol, testosterona e cortisol. E aí a gente tem a administração, tem o olhar para o GH e para o hormônio tiroidiano, e ainda a gente pode utilizar a melatonina para ajudar a esse praticante de atividade física a melhorar o ritmo circadiano. Bom, essa parte hormonal no esporte, então é um panorama geral para você enxergar que não é difícil, tudo é fácil, né, depois que você sabe a resposta. Esse é um dos temas do curso de Nutrologia Esportiva, a parte hormonal é um desses temas. A nova turma EAD está aberta a inscrição até semana que vem. Esse curso foi 100% atualizado para 2018. Ele é exclusivo para médico, então, apesar do esporte ele ser multidisciplinar, essa é a abordagem que o médico tem que entender para trabalhar nessa equipe de educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, e vai ajudar você a sair do zero e aprender em tempo recorde aquilo que você precisa saber, o que você pode e o que você não pode fazer dentro do esporte. Se você já estuda, você já fez cursos, já tem experiência clínica, esse curso vai fazer com que você melhore, seja mais eficiente na prática, porque ele vai te trazer novas conexões fortes e integração dos conhecimentos que a gente aprende às vezes fragmentado. A gente tem módulos temáticos, você vai ver durante semanas que você vai evoluir muito de forma meteórica, não importa se você está começando a estudar agora ou se você já tem décadas de estudo ou de prática no assunto. Você, mesmo se você tenha muita experiência, a experiência não justifica a gente não evoluir, né, não atualizar o aprendizado. O curso é 100% online, a gente tem aulas que foram gravadas ao vivo e foram editadas com formato EAD, um formato interativo, e tem aulas gravadas em estúdio. Toda semana são disponíveis novas aulas. As aulas são disponíveis em forma de videoaulas, mas você também tem podcast, onde você pode escutar na academia, no trânsito, pode escutar e aprender, né, de continuar o aprendizado nessas horas, aproveitar o tempo. A gente tem também todo o material visual, o curso é extremamente visual, porque a gente só consegue aprender aquilo que você enxerga, então tem acesso a esquemas mnemônicos, a esquemas visuais e a todos os slides do curso. O curso é totalmente flexível, ou seja, você pode fazer ele durante o plantão, no intervalo do seu consultório, na casa, fim de semana, se programar para fazer uma maratona, assistir uma Netflix, uma maratona de série, então assistir uma maratona, dar uma semana de férias, estudar de forma intensa, ou pode se organizar durante semanas ou meses para você aprender. O importante o compromisso é que você faça, assista às aulas e que tenha dúvidas. Tá? Você pode dividir essas dúvidas com colegas, pode dividir comigo, mas o importante é que você tenha dúvidas. Geralmente, durante o curso, muitas dúvidas são sanadas. Então, assisti essa aula, tirei 50 dúvidas que eu tinha. Ótimo, mas outras surgem. E o aprendizado envolve você ir atrás das novas respostas para que ocorra evolução. Quem não tem dúvida não aprende nada. Então, o compromisso seu é realmente ter dúvida para poder evoluir. Essa é a cara do curso, já está disponível, então algumas aulas, oficialmente ele começa dia 18, mas se você entrar agora, você já tem algumas aulas disponíveis, já pode começar a assistir, e você vai ter o acompanhamento meu e da minha equipe. O curso não envolve só entregar o material, mas envolve ajudar você a achar o melhor caminho a todo momento para você não sair desse caminho de aprendizado com eficiência. Você pode interagir com os colegas, pode interagir comigo nessa área de alunos, e você já pode conferir lá, os primeiros módulos estão disponíveis. E eles ficam disponíveis por 2 anos, ou seja, 2 anos é um tempo que a gente acredita que seja suficiente para você ter essa curva de aprendizado, mesmo que você tenha um ritmo menor possível, você consegue fazer isso, rever, ou subir várias vezes na espiral do conhecimento no seu ritmo. Pode ser mais intenso, pode ser programado durante semanas ou durante meses. Você pode acessar no tablet, pode acessar no celular, pode acessar no computador, ou seja, é multiplataforma, então o curso você pode levar ele aonde quiser. Você pode rever quantas vezes quiser e você pode aprender em poucas semanas o que você precisa para se sentir confiante e seguro na prescrição quando a gente está falando de exercício, atividade física e atletas, seja ele amador ou seja atletas profissionais de alta performance. E não acaba por aqui, né? O que acontece? Esse curso, eu fiz alguns bônus especiais para quem vai entrar no mundo da nutrologia esportiva. São bônus para facilitar a sua vida e para você se sentir mais completo ainda. Quais são eles? Um é um e-book para você fazer copia e cola em prescrições magistrais
ou prescrições industrializadas, mas que você consiga adequar a dose para o seu paciente, copia e cola no Word, ou tem um PDF disponível. Você pode então tem um atalho para fazer isso no seu consultório. E tem 2 aulas extras, que é a aula de dieta de muito baixo valor calórico, que é a HCG, que é uma polêmica sempre, qual a ideia disso, e os fatos e mitos sobre a fadiga adrenal, né, insuficiência adrenal, fadiga adrenal cansada, o que acontece com a adrenal que a gente está deixando de olhar, e o que acontece que ela está sendo polêmica. Então, essas 2 aulas extras que vão complementar o curso. E tem 3 aulas do simpósio da Educação para a Saúde, que a gente está disponibilizando, que são aulas que vão te ajudar muito a olhar para o presente e olhar para o futuro. O Eduardo Rauen fala de atletas de elite, né, então, para quem quer seguir esse filão, ele fala como é que funciona o acompanhamento de atletas de alta performance. O Dr. João Paulo Leite, ele vai falar de medicina regenerativa, célula-tronco, relacionado ao esporte, a medicina regenerativa músculo-esquelética. É o que a gente está conversando hoje, que vai evoluir muito nos próximos anos, mas já é o futuro hoje, né? A medicina do futuro hoje. E a ozonoterapia, que no Brasil a gente já tem uma grande entrada de ozonoterapia, os dentistas estão usando muito, os veterinários estão usando muito, inclusive os cavalos de corrida, né, estão fazendo uso de terapias com ozônio, e o André Alonso vai explicar o que é a ozonoterapia e o que a gente pode fazer de tratamento, o que a gente pode usar no esporte com ela. E a cereja do bolo como o assunto mais polêmico, mais falado é o hormônio, quem fizer parte dessa turma online do curso de Nutrologia Esportiva vai ter oportunidade, lógico, se confirmar com antecedência, de encontrar comigo num curso presencial, num curso de hormônios. Então, vou liberar vagas para quem quiser, não é obrigatório, né, mas para quem quiser, ser meu convidado para um curso presencial de hormônios que a gente vai fazer durante 3 dias, no final de agosto e setembro. Lógico, isso vai ter que ser feito com antecedência, porque a gente não tem muita vaga, a gente não pode tirar a vaga de quem vai participar desse curso, mas esse é um bônus exclusivo, uma vez que eu vi que durante a semana a maior dificuldade, muitas vezes quando a gente vê de atleta, não é nem atleta, nem atividade física, mas sim a parte hormonal. Ok? É um tema que vai agregar muito. Esse curso, sozinho, esse curso presencial, só ele custaria R$4.000, custa, né, para quem quiser fazer só ele. E tem um número de vagas limitadas, lógico, é um curso presencial. Então, se você quiser fazer o curso online, quiser ser meu convidado no presencial, corre lá, porque a gente não consegue acomodar todo mundo, tá? Qual é o investimento desse curso online, com todos esses bônus? O investimento é menos do que uma consulta para a maioria dos colegas médicos. Então, por mês, o investimento é de R$10.499,70. E para você fazer parte, se você quer estudar nutrologia esportiva, não ficar fora, tem muitas conveniências. Você pode dividir, parcelar em 2 cartões, você pode fazer boleto. Ou seja, entre em contato com a minha equipe e não vai ser pelo investimento que vai fazer você ficar fora dessa turma exclusiva. Alunos têm umas condições especiais, então se já é meu aluno, quem já é aluno de alguns outros cursos tem um aprendizado mais rápido ainda, porque já tem uma nova maneira de aprender, muito mais eficiente, e é minha motivação facilitar para esses colegas não só a criação, né, de novos cursos, mas também o investimento para que realmente você não fique fora dessa. Entre em contato então, ou por WhatsApp, ou pelo telefone fixo, ou por e-mail, e alguém vai te ajudar a fechar esse caminho e começar a já ter acesso à nutrologia esportiva online. A plataforma que a gente usa para as compras é uma plataforma segura, através do Hotmart, que é hoje o maior portal que promove a segurança nessas transações virtuais de cursos online. E atenção só ao e-mail, porque é por lá que o início da comunicação vai ser feito, então login, senha, ou seja, os acessos todos, o começo é por e-mail, então confirmar seu e-mail certinho. E assim que você confirmar lá a inscrição, já tem as aulas disponíveis, você pode assistir. A partir de 18 de junho a gente começa oficialmente, mas já tem aulas que você pode assistir. E um investimento sem risco, por quê? Porque eu garanto a qualidade, eu confio muito no que a gente está fazendo. Em 15 dias, se você começar a assistir o curso, né, o que tem disponível, e achar que não é para você, que não é esse momento, você me manda um e-mail, eu nem vou perguntar o porquê. E dentro desse prazo de 15 dias eu devolvo o seu investimento feito até aquele momento. Então, para você não ficar de fora mesmo, para não ter medo, para você realmente ter acesso ao que me ajudou, a forma de estudar, e ajudou centenas de alunos a ter confiança, ter segurança e entender que é fácil, entender a forma prática de como estudar metabolismo e nutrologia esportiva em uma forma em tempo recorde. Então, a inscrição até dia 18/6, ou até acabar as vagas, né? E é lógico, durante essa série, mais de 2.000 médicos acompanharam as aulas
e participaram dessa série de videoaulas gratuitas. E é lógico que a gente não consegue acomodar todo mundo numa sala, todo mundo num curso, tanto esse número excessivo de colegas, mas a gente, então por isso, né, eu peço para que, se você quer fazer parte dessa turma, faça a sua inscrição logo, né, faça a inscrição logo para garantir tanto a vaga quanto garantir o bônus, tá certo? Se você quer aprender tudo o que você pode fazer, ou que não pode fazer, num tempo recorde, que funcionou para mim, funcionou para centenas de colegas, centenas de alunos, aprender em poucas semanas, e que às vezes demoraria anos para você aprender, ou mesmo correr o risco de não aprender, não, né, interrelacionar, não tornar eficiente esse processo. Então, se você quer participar dessa turma, clique agora no botão abaixo, já garanta a sua vaga e nos vemos nas aulas. Um abraço.